Você já ouviu falar de um mamífero que comia dinossauros? Parece coisa de ficção científica, mas é absolutamente real. E o nome dele é Repenomamus. Imagine um mundo dominado por criaturas gigantescas, onde o menor deslize significava virar comida. Agora imagine um pequeno mamífero ousado o suficiente para virar o jogo e fazer dos dinossauros o seu lanche. Hoje você vai conhecer a história real do mamífero que caçava dinossauros e entender por que ele é uma peça-chave no quebra-cabeça da vida pré-histórica. Nosso planeta, há 125 milhões de anos, era um lugar radicalmente diferente. O Cretáceo inferior fervilhava com criaturas colossais, mas entre pés de dinossauros, nas sombras da selva antiga, pequenos mamíferos começavam a escrever a sua própria história. A maioria deles era tímida, noturna e lutava apenas para sobreviver. Mas havia uma exceção. Um animal com cerca de 1 metro de comprimento, com dentes fortes, patas robustas e um apetite incomum. Repenomamus, um predador, um rebelde da sua era. Repenomamus pertencia a um grupo de mamíferos chamados Eutriconodontes, hoje completamente extintos. Ele vivia na atual região da China, e seu fóssil foi encontrado em uma condição que deixou os cientistas de queixo caído, com ossos de um dinossauro bebê no estômago. Não havia mais dúvida. Repenomamus não era só um necrófago, ele realmente caçava. E isso mudou tudo o que sabíamos sobre os mamíferos do tempo dos dinossauros. Essa descoberta foi um verdadeiro terremoto no mundo da paleontologia. Até então, acreditava-se que os mamíferos daquela época eram todos insignificantes, pequenos e relegados à vida noturna, escondidos dos répteis dominantes. Mas Repenomamus mostrou que alguns mamíferos já estavam tentando romper esse ciclo de submissão muito antes da extinção dos dinossauros. Ele era rápido, feroz e tinha uma dentição adaptada não só para rasgar carne, mas para dominar pequenas presas. É aqui que a palavra-chave se firma: sobrevivência. Em um mundo onde os fracos não tinham vez, esse bicho mostrou que tamanho nem sempre é o fator decisivo. O comportamento de Repenomamus era o de um caçador oportunista. Ele provavelmente se escondia entre raízes, esperando o momento exato para atacar pequenos dinossauros. Filhotes de Protoceratops ou Psittacosaurus, por exemplo. O mais fascinante, ele conseguia. Imagine a cena: um ninho de dinossauros recém-nascidos, ainda vulneráveis, e do mato surge uma criatura peluda, ágil, determinada. Em segundos, o ataque acontece. Não é o tipo de imagem que se associa a mamíferos do Cretáceo, mas essa é a beleza da ciência. Ela vive desafiando nossas expectativas. Repenomamus se tornou um ícone não só por seu comportamento predatório, mas porque representa uma mudança de paradigma. Ele é o símbolo da resiliência, da capacidade de adaptação. Não foi o maior, nem o mais forte, mas foi ousado. Um pequeno caçador num mundo de gigantes. Mas será que ele era exceção ou havia outros mamíferos como ele? Essa pergunta ainda intriga os cientistas. O registro fóssil é limitado, mas novas escavações continuam revelando surpresas. Repenomamus pode ter sido apenas o primeiro a ser descoberto, não o único. Há indícios de outros mamíferos carnívoros com habilidades semelhantes. O mundo Jurássico e Cretáceo pode ter sido muito mais dinâmico do que imaginamos. Outra palavra-chave que se destaca é evolução. A trajetória desse bicho ousado mostra como pressões ambientais moldam comportamentos e como a luta por alimento e território pode acelerar processos evolutivos. Repenomamus não era só um caçador. Ele era parte de um experimento evolutivo que pavimentou o caminho para os mamíferos dominarem o mundo após a extinção dos dinossauros. Agora, pare e pense. Se um mamífero já caçava dinossauros enquanto eles ainda dominavam a Terra, imagine o que esses bichos foram capazes de fazer depois que os grandes répteis sumiram.
Essa é a história da persistência, da coragem e da astúcia. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Qual outro bicho você acha que poderia ter caçado dinossauros? Eu quero saber a sua teoria. E fica ligado, porque no próximo vídeo vamos explorar outro mamífero pré-histórico que também desafiou os gigantes. Até lá, e lembre-se, no mundo da natureza, até o menor pode virar predador. Essa foi a jornada do Repenomamus, o mamífero que comia dinossauros. E agora que você conhece essa história, nunca mais vai olhar para os bichos da mesma forma. Mas essa história não termina aqui. Vamos continuar nossa jornada pelo mundo perdido dos primeiros mamíferos predadores. E agora vamos voltar ainda mais no tempo. Imagine o que veio antes do Repenomamus. Quem foram seus ancestrais? Como esses bichos evoluíram para se tornarem predadores ativos? Quais adaptações físicas, comportamentais e ecológicas fizeram com que esse pequeno mamífero desafiasse gigantes? Tudo começa há cerca de 160 milhões de anos, no período Jurássico. Foi nessa época que os primeiros mamíferos mais complexos começaram a surgir. Pequenos, peludos, geralmente noturnos, os mamíferos jurássicos estavam testando possibilidades evolutivas. Alguns com dentes afiados, outros com caudas planadoras e muitos com cérebros relativamente grandes. Eles não dominavam o mundo, mas estavam atentos. E isso era apenas o começo. Os ancestrais do Repenomamus, como o Volaticotherium ou o Castorocauda, já demonstravam que havia uma diversidade enorme entre os mamíferos do passado. E é impressionante pensar que, mesmo cercados por dinossauros gigantescos, esses pequenos seres não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Cada um deles representa um capítulo de uma história muito maior, a dos bichos que ousaram evoluir, inovar e, eventualmente, conquistar o planeta. Quais eram essas espécies, como viviam e que pistas fósseis temos para reconstituir esse universo esquecido? Fica comigo, porque a verdadeira aventura mal começou. Vamos então até Liaoning, na China, uma província que se tornou um verdadeiro tesouro paleontológico. É lá que repousam algumas das descobertas mais fascinantes sobre a vida no período Cretáceo. Camadas sedimentares incrivelmente preservadas guardam fósseis com detalhes impressionantes, estruturas de pelos, garras e até conteúdos estomacais fossilizados. E entre essas relíquias encontramos os primeiros registros do Repenomamus e de seus parentes próximos. Liaoning não é apenas um lugar, é uma janela no tempo, um retrato quase fotográfico de um ecossistema perdido. Nessa região, cientistas encontraram fósseis de pequenos mamíferos em meio a ninhos de dinossauros, aves primitivas, insetos antigos e flora exuberante fossilizada. É como se alguém tivesse pausado o tempo e deixado pistas para que, milhões de anos depois, pudéssemos reconstruir a história, uma história onde os bichos têm papel central. E quanto mais os paleontólogos escavam, mais surpreendente fica. Entre as espécies descobertas estão criaturas como Gerolodens e Ionoconodon, dois mamíferos que, embora não tão famosos quanto o Repenomamus, mostram adaptações incríveis. Gerolodens tinha membros posteriores adaptados à escalada e anteriores mais robustos, quase como um pequeno alpinista jurássico. Já o Ionoconodon tinha uma estrutura auditiva intermediária entre répteis e mamíferos modernos, um verdadeiro elo perdido. Essas descobertas não só ampliam o repertório de espécies conhecidas, mas também revelam a complexidade do mundo desses bichos. A diversidade de formas, tamanhos, hábitos e habilidades mostra que os mamíferos do Mesozoico estavam longe de ser simples. Eles estavam em plena experimentação evolutiva. E isso, por si só, é uma revolução na maneira como enxergamos o passado. E você já tinha ouvido falar dessas criaturas incríveis?
Deixa aqui nos comentários qual dessas espécies te chamou mais atenção: Gerolodens, Ionoconodon ou o Repenomamus. E aproveita, se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Seu like e sua inscrição ajudam muito a espalhar essas histórias escondidas no tempo. Vamos mergulhar em uma questão fascinante. Como era a convivência desses pequenos mamíferos com os grandes dinossauros carnívoros? Teriam eles desenvolvido formas específicas de camuflagem, fuga ou até mesmo simbiose com outras espécies? A verdade é que, por mais improvável que pareça, há hipóteses que indicam relações ecológicas muito mais complexas do que apenas predador e presa. Alguns especialistas sugerem que certos mamíferos podiam se alimentar dos restos deixados por carnívoros maiores. Outros indicam que pequenos bichos noturnos podiam usar os ninhos abandonados dos dinossauros como abrigo. Há até teorias que propõem que alguns desses mamíferos seguiam predadores de longe, como hienas modernas, esperando uma oportunidade para se aproveitar da carniça. Estratégia, paciência e adaptação, marcas registradas dos sobreviventes. Outro fator que favoreceu esses bichos foi o desenvolvimento da pelagem. Diferente dos dinossauros, que possuíam penas ou escamas, os mamíferos eram cobertos de pelos, o que lhes conferia uma vantagem térmica enorme. Isso permitia que eles fossem ativos à noite ou em ambientes mais frios, onde os répteis tinham dificuldade. Um mundo dividido entre o calor dos gigantes e o silêncio gelado dos pequenos noturnos. Além disso, o olfato e a audição dos mamíferos eram significativamente mais apurados. A visão não era o sentido principal desses bichos. Eles dependiam da sensibilidade auditiva para detectar predadores e do faro aguçado para localizar alimento ou parceiros. Essa sofisticação sensorial os tornava altamente eficazes na escuridão e reforçava sua capacidade de sobrevivência. Esses fatores todos se somam à habilidade mais revolucionária dos mamíferos, o cuidado parental. Diferente da maioria dos répteis, os bichos mamíferos investiam tempo e energia em cuidar de seus filhotes. Essa dedicação não só aumentava a chance de sobrevivência das crias, como também favorecia a transmissão de comportamentos aprendidos. E é aí que começamos a ver o embrião da inteligência emocional no reino animal. O cuidado parental criou um ciclo virtuoso. Filhotes mais protegidos cresciam mais fortes e com mais chances de reproduzir. Com isso, comportamentos complexos começaram a surgir, desde técnicas de caça em grupo até formas rudimentares de comunicação. Essas eram as sementes de algo maior, algo que levaria, milhões de anos depois, ao surgimento da consciência nos mamíferos superiores. Mas tudo começou ali, com pequenos bichos cuidando de seus filhotes entre as raízes de uma floresta primitiva. Se você achou incrível saber que o amor entre pais e filhotes já era uma estratégia poderosa desde a era dos dinossauros, comenta aqui embaixo. Que comportamento te surpreendeu mais até agora? E se ainda não fez isso, deixa o like, ativa o sininho e garante sua inscrição. Isso me ajuda a continuar desenterrando essas histórias que o tempo quase apagou. Vamos mergulhar naquilo que talvez seja o aspecto mais fascinante de toda essa jornada evolutiva: o cérebro, a inteligência, a consciência primitiva. Como os mamíferos conseguiram desenvolver capacidades mentais superiores ao longo do tempo? A resposta está nos detalhes e nos desafios. Tudo começa com os sentidos. Como vimos, a audição e o olfato foram vitais, mas com o tempo, essas habilidades sensoriais exigiram um processamento mais refinado. O cérebro dos mamíferos começou a crescer. A parte responsável pelas emoções, pelo aprendizado e pela memória se tornou mais ativa. E esse pequeno salto foi o que permitiu algo revolucionário: comportamento adaptativo. Imagine um bicho capaz de lembrar onde encontrou alimento, de reconhecer o cheiro de um rival, de perceber que a lua cheia traz mais perigo. Isso é inteligência.
E ela não surgiu de uma hora para outra. Foi sendo esculpida geração após geração, a partir das pressões ambientais, da necessidade de proteger os filhotes, de caçar melhor, de sobreviver mais tempo. A evolução começou a premiar os mais atentos, os mais criativos, os mais sociais. Um marco crucial foi o surgimento do neocórtex, ainda primitivo, mas já presente nos mamíferos do final do Cretáceo. Essa parte do cérebro, que em humanos é responsável pela linguagem e raciocínio lógico, nos ancestrais do Repenomamus era usada para navegação espacial, reconhecimento de padrões e até noção de tempo. Ou seja, os bichos estavam começando a entender o mundo de forma mais complexa. E com o cérebro veio o comportamento. Muitos mamíferos pré-históricos passaram a viver em pequenos grupos familiares. Desenvolveram formas rudimentares de comunicação, sons, posturas, movimentos da cauda. Esse convívio social gerou outro benefício: empatia, a capacidade de reconhecer dor, medo ou alegria no outro. Uma revolução invisível, mas poderosa. Esse tipo de relação criou vínculos, e vínculos geram proteção. Imagine uma toca com 3 ou 4 adultos se revezando para cuidar de filhotes, enquanto os outros caçam. Ou sentinelas que emitem alertas sonoros ao perceberem predadores. São estratégias que só funcionam com cooperação. E cooperação exige mente ativa. E é aqui que voltamos à palavra-chave deste vídeo: evolução. O salto cognitivo dos mamíferos não aconteceu por acaso. Foi uma resposta ao mundo hostil dos dinossauros, onde tamanho não era tudo, onde inteligência passou a importar. E foi esse processo que, milhares de gerações depois, abriria espaço para formas de vida capazes de criar ferramentas, contar histórias e construir civilizações. É impactante pensar que tudo começou com bichos pequenos, peludos, sobrevivendo entre raízes, cuidando de seus filhotes e aprendendo a pensar. O Repenomamus foi apenas uma amostra desse poder oculto, e a jornada ainda está longe de acabar. Se esse conteúdo está te fazendo ver os mamíferos com outros olhos, deixa seu comentário aqui e compartilha esse vídeo com alguém que ama ciência e evolução. Quanto mais gente a gente alcançar, mais histórias incríveis conseguimos desenterrar juntos. Agora chegamos ao ponto de virada mais drástico na história da Terra: o impacto. O momento que marcou o fim da era dos dinossauros e deu início à ascensão dos mamíferos. Um evento catastrófico, global e, ao mesmo tempo, libertador para os bichos que viviam nas sombras. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra na região do que hoje é o México. O impacto criou incêndios globais, escuridão duradoura, chuvas ácidas e um colapso em cadeia de toda a cadeia alimentar. Os grandes dinossauros que dominavam os ecossistemas não resistiram, mas os pequenos sobreviveram. Mamíferos como os descendentes do Repenomamus estavam prontos. Pequenos, flexíveis, adaptáveis, com dietas variadas e cérebros relativamente grandes, eles conseguiram resistir à fome, ao frio e à escuridão. Enquanto os gigantes desapareciam, os bichos aproveitavam o vácuo ecológico deixado para explorar novos nichos. Foi o início da revolução. Em questão de milhões de anos, um piscar de olhos na escala geológica, os mamíferos se diversificaram em todas as direções: terrestres, aquáticos, voadores. Criaturas como purgatórios, um pequeno ancestral dos primatas, surgiram nesse período de reconfiguração total. Era o momento deles. Pela primeira vez, os mamíferos estavam no topo. E tudo isso só foi possível porque eles evoluíram em silêncio durante o reinado dos dinossauros. Repenomamus e seus semelhantes não apenas sobreviveram, eles pavimentaram o caminho para o mundo como conhecemos hoje. E o mais simbólico, aquela inteligência que começou como um instinto de proteção entre mãe e filhote, agora seria o motor de toda a vida futura.
Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, é apaixonado por essas histórias que ligam o passado ao presente. Então, comenta aqui embaixo. Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? E claro, deixa seu like, compartilha com alguém que ama história natural. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque tem muito mais bichos incríveis vindo por aí. Com a queda dos dinossauros, o mundo estava pronto para um novo tipo de protagonista. Agora, os céus, a terra e até os mares estavam abertos para serem conquistados por criaturas que antes se escondiam entre as sombras. Era a aurora da era dos mamíferos. E ela começou com passos pequenos, mas poderosos. Os bichos que sobreviveram ao impacto começaram a se espalhar por todos os continentes. Pequenos mamíferos noturnos evoluíram rapidamente, assumindo novas formas, comportamentos e habitats. Alguns desenvolveram garras mais longas para escalar árvores. Outros criaram membranas para planar entre galhos. Houve os que migraram para a água, abrindo caminho para os ancestrais das baleias. E claro, outros seguiram firmes pelo solo, adaptando-se a correr, cavar, caçar ou pastar. É impressionante pensar que, em menos de 10 milhões de anos, os mamíferos se tornaram os donos da Terra. Diversidade era a chave. Enquanto os dinossauros eram dominados por poucos grupos gigantescos, os bichos assumiram o controle com versatilidade. Criaturas como o Ambulocetus, o Pachycetus e, mais tarde, o Megatherium e o Smilodon são apenas algumas expressões desse sucesso. Mas por trás de cada nova forma corporal havia algo ainda mais poderoso: o cérebro. A inteligência mamífera continuava evoluindo. Memória, planejamento, comunicação e emoção estavam se tornando ferramentas indispensáveis. Em pouco tempo, surgiram animais capazes de usar pedras como ferramentas, construir abrigos mais complexos e até aprender com os erros do grupo. E esse é o verdadeiro legado do Repenomamus: mostrar que, desde cedo, os mamíferos estavam preparando o mundo para algo novo. Algo que não se media mais pelo tamanho dos dentes ou pela força das garras, mas pela capacidade de sentir, pensar, cuidar e inovar. Um mundo onde a mente importava. Você consegue imaginar a trajetória que começa com um pequeno mamífero peludo caçando filhotes de dinossauro e termina com você aí assistindo esse vídeo em um dispositivo eletrônico? Essa é a mágica da vida. E tudo começou com os bichos. Se essa jornada te inspirou, não guarda só para você. Manda esse vídeo para alguém que vai se surpreender como você. E comenta aqui, qual mamífero dessa nova era você quer ver num próximo episódio? Aqui, a história dos bichos está só começando. Agora que você conheceu essa história incrível, desde os primeiros passos evolutivos no meio da floresta jurássica até a conquista total do planeta pelos mamíferos, pare um segundo e pense: o que isso tudo realmente significa? Significa que a vida é teimosa, que a inteligência não surge do nada. Ela é construída aos poucos, com cada filhote salvo, cada abrigo encontrado, cada decisão tomada em um momento de perigo. O Repenomamus não foi só um caçador ousado. Ele foi a faísca que acendeu um incêndio silencioso, um movimento evolutivo que transformaria o mundo para sempre. Esses bichos, que antes rastejavam pelas margens do desconhecido, foram moldando um novo tipo de poder, a mente. E foi com essa mente que eles venceram o frio, a escuridão, os predadores e até as catástrofes planetárias. Foram os mamíferos que deram o próximo passo. E é por isso que hoje, ao olharmos para o passado, devemos olhar com respeito, porque foi ali que tudo começou. Mas calma, essa história está longe de acabar. No próximo vídeo vamos voltar ainda mais no tempo. Vamos descobrir como os primeiros vertebrados surgiram dos oceanos e começaram a conquistar a terra firme. Porque antes dos dinossauros, antes dos mamíferos, existiram os pioneiros. E é com eles que nossa próxima jornada começa. Então, não esquece.
Deixa o like, compartilha, comenta o que mais te marcou nessa história e se inscreve. Aqui, cada vídeo é um portal no tempo. E eu te espero no próximo episódio, onde vamos continuar desenterrando o passado, um bicho por vez.